Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Antes de começar, alguém falou aqui que quer fazer uma intervenção, estejam à vontade. O Ricardo tem várias, aqui também tem. Mas... Na verdade, padre, o senhor perguntava no nosso último programa, no finalzinho, nós tivemos um minutinho, qual era a resposta que nós tínhamos do público. Eu estava dizendo para o senhor que eu tenho recebido muitos e-mails de pessoas que assistem o nosso programa e que têm gostado. Pessoas que vão desde o sul, desde São Gabriel até Brasília, pessoas que vêm do Acre e que me mandam algum e-mail, alguma mensagem a respeito do nosso programa. Então tem bastante gente vendo e pelo que eu recebo, o programa tem feito sucesso e tem ajudado as pessoas de alguma forma. O que tem havido aí é que a própria Rede Vida demora muito para colocar no site da Rede Vida os programas, né? Mas parece que você tinha falado de um outro. É fácil encontrar o programa no YouTube. Muitas pessoas se queixam que não conseguem assistir porque eventualmente no horário do programa não estavam disponíveis. A Rede Vida põe. A Rede Vida coloca, sim. Mas e é possível encontrar no YouTube. Se entrar pelo YouTube, procurar o programa Páginas Difíceis da Bíblia, da Rede Vida... Não, se encontra o programa que foi publicado, que foi apresentado há pouco tempo. Basta entrar lá com Páginas Difíceis da Bíblia, programa da Rede Vida, vai se encontrar no YouTube essas gravações. E é bom agradecer quem presta esse serviço, né? Porque é de grande utilidade. Isso é verdade. Muito bem, então vamos fazer a nossa... Eu falei, agora não me lembro se eu falei em público, diante das câmeras, eu falei a vocês que vamos fazer uma visão... Falou em público, bom. sincrônica. Então, uma visão sincrônica agora de Jesus. Em primeiro lugar, o que eu vou dizer daqui para adiante, o problema do Jesus histórico, que valor tem para a igreja? Devo ser honesto, nenhum. Daqui para adiante, para a igreja não tem valor nenhum. A igreja vai continuar pregando Cristo, vai continuar buscando através da pregação cooperar com Deus na salvação da humanidade. Agora, este estudo tem bastante eficácia e profundidade para aqueles que não querem que a Sagrada Escritura e, sobretudo, os Evangelhos se limitem ao púlpito e às salas de catecismo. Se nós quisermos que a Bíblia seja mundialmente conhecida e se nós quisermos que os cientistas dialoguem conosco, quaisquer que sejam as suas ideologias, e nós dialoguemos com eles, precisamos fazer este estudo, sim. Vou começar do começo. Até a Renascença, até o século XV, XVI, sobretudo, na Europa, os evangelhos eram lidos de maneira ingênua. Se aceitava aquilo tranquilamente como estava escrito. No seu sentido literal, o senhor quer dizer? Isto é, se lia o evangelho, vou responder com uma metáfora, como se vê televisão. Sem profundidade. Como se exatamente se tivesse dado aquilo e da forma como você está lendo. Como se o texto fosse um televisor ou uma câmera que levasse você diretamente, sem nenhuma intermediação, ao Jesus dos anos 20, ao fenômeno Jesus. Bem, até a Renascença. A partir da Renascença, houve uma grande evolução no pensamento europeu. A América ainda estava em fraldas, não é? E uma volta ao classicismo antigo, ou seja, aos grandes clássicos da antiguidade. A primeira reação
foi compreender um clássico como ele é, ou como ele foi escrito. E então, em 1516, aparece a famosa Bíblia Poliglota, na Espanha, porque o texto bíblico não foi escrito em português, foi escrito em grego. Eu trouxe o texto bíblico aqui, só que ele está ali, eu vou pedir para o câmera trazê-lo a mim aqui. É aquele livro aqui. Você vai me trazer, por favor, e eu vou... Isto, olha como... Muito obrigado. E eu vou mostrar ao telespectador como é um texto bíblico. Será que dá para ver? Dá para ver? Eu não estou vendo nada porque está de costas para mim. Assim foi escrita a Sagrada Escritura, ou melhor, o Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento. Embaixo, nas notas, não são explicações, mas aparato de crítica textual. Bem, a primeira coisa que se fez foi estudar o grego. Estudar o grego para se ler o texto no original. Agora, como havia muitas cópias, e cópias que não batiam umas com as outras, porque os originais todos se perderam na tradição textual, era preciso, a partir de um sem número de textos variantes, buscar o mais possível a reprodução do texto original. E se formou, então, nascia então, no século XVI, o que hoje é chamado crítica textual, que hoje é altamente especializada e até informatizada. Buscar, a partir de textos variantes, a partir de diversas variantes no grego, sem falar das traduções antigas, o texto original, como ele teria saído das mãos de um Lucas, de um Paulo, de um Mateus ou de um outro escritor qualquer do Novo Testamento. Eu estou me referindo e me limitando ao Novo Testamento, mas o que eu falo tem repercussões também e analogamente se pode levar para o Antigo. Bem, quais são os textos mais antigos que nós temos? Nós temos alguns papiros, sim, do século II da nossa era, mas pequenos trechos de uma carta ou de um evangelho, pequenos, 1 capítulo, 2 capítulos, 4 capítulos, mas não mais, papiros do II século. Nós temos papiros do terceiro e, sobretudo, o texto praticamente completo a partir do século IV, do início do século IV. São os famosos papiros chamados unciais, isto é, todos eles escritos em grego com letra maiúscula. Uncial vem de ungula, em latim, unha, tamanho de uma unha. Quais são esses códices que a humanidade tem? E são os mais antigos do século IV da nossa era. Primeiro deles, o Vaticano, que está na Biblioteca do Vaticano, é o chamado Códice B. O segundo, muito igual, ou muito parecido com o primeiro, Sinaítico, sigla S, foi encontrado no mosteiro de Santa Catarina, ortodoxo grego, no final do século XIX, por um especialista, Tischendorf. No Egito, padre? No Egito, no mosteiro de Santa Catarina. E presenteado ao czar da Rússia, Nicolau II, que mandou colocá-lo na biblioteca de São Petersburgo. Em 1930, a Rússia comunista, como não se interessava por isso, o vendeu ao Museu Britânico de Londres por $300 mil. E lá se encontra hoje.
é a Bíblia mais antiga da humanidade. Eu tive acesso a isso diversas vezes, indo ao Museu Britânico de Londres, e pude até dar uma aula ali diante do Sináitico. Ao lado do Sináitico, também no Museu Britânico de Londres, está o terceiro, que é o Alexandrino. Esses todos aí são provindos do Egito. São códices bem antigos que foram escritos no Egito. A partir do século IV, V, VI, VII, os códices se multiplicam. Existem códices na universidade, na Biblioteca Nacional de Paris, na Biblioteca Nacional de Washington, washingtonienses. Existem diversos, digamos uns 10 ou 15 códices maiúsculos desses séculos IV, V, VI. A partir do século VIII, nós temos os códices minúsculos, quando se começa a escrever grego com letra minúscula. É este que está aí, com letra, como nós escrevemos com letra minúscula, né? Só o início da frase com a primeira letra maiúscula. Aí se multiplicam os códices. E era aí que começavam também, com a multiplicação dos códices, as discrepâncias entre eles. Bem, sejamos realistas. Se até hoje, com a imprensa e com todo o cuidado, de vez em quando sai uma palavra errada, de vez em quando se pula, imagina no passado. O que fazia um bispo ou um responsável por uma igreja quando queria ter 40 exemplares da Sagrada Escritura, iguais? Entrava aqui numa sala como a nossa, colocava 40 infelizes ali, sentados ali, e alguém aqui ditando. Só que nesse ditado que levava 1 ano, 2, 3, 4, um pula uma linha, outro pula 2 palavras, o terceiro entendeu mal um ditongo, porque as palavras não soam da mesma maneira, as vogais não soam da mesma maneira nos diversos ouvidos e nas línguas maternas. O francês o i é o a, para dar um exemplo clássico e simples, não é? E, novamente, as discrepâncias. Essas todas discrepâncias casuais, feitas pela mão, erros humanos. Ao lado de erros humanos, erros voluntários. Erros, queridos, no texto aí se diz que os pais de Jesus subiam ao templo todos os anos por ocasião da Páscoa. Como? Jesus não teve pai. Então se corrige o texto, a partir da fé que se tinha. José e a mãe de Jesus subiam ao templo. Mas não era assim que estava escrito. Assim apareceu, naturalmente, um códice desse, vai dar origem a outros tantos, e se forma uma genealogia de famílias de códices, não é? Nós temos que fazer um intervalo e continuamos. Muito bem, que fazem os especialistas em crítica textual? Eles procuram, através da organização das diversas genealogias, existem famílias que têm tendências a melhorar o grego, a tornar o grego um grego mais elegante. O grego de Marcos não era muito elegante. Era como se você escrevesse um portuguesinho e eu corrigisse. Só que pode ser mais bonito o meu texto, só que não é mais o seu. E daí a necessidade de interpretação para começar. É evidente, eu preciso ter o texto que o autor inspirado tinha. E não que copistas ou escribas manuseavam. E nós temos, para ser sintéticos, nós temos no Novo Testamento 130 mil variantes. 130 mil. Qual é o texto que tem toda a chance de ter sido o primeiro, o original? A ciência vai estudando essas árvores, vai fazendo essa genealogia, vai fazendo essas comparações, vai criando leis. Por exemplo, uma leitura mais difícil deve ser preferida a uma leitura mais fácil. No exemplo anterior que eu dei, o que é mais difícil? Os pais de Jesus subiram ou
José e a mãe de Jesus subiram. Qual é a leitura mais difícil? Teologicamente, os pais, não é? A leitura mais difícil é os pais, porque não bate bem com a fé da igreja. Então, esta deve ser preferida, porque a tendência não é complicar, a tendência é simplificar. E assim, a crítica textual vai formulando uma série de leis para ela mesma chegar ao nível, não é, ao nível possível. Eu posso dizer hoje que em 90%, ou mais até, em 90% se pode reconstruir o texto original. 90%. Eu tive um ótimo professor de crítica textual quando estudei Bíblia em Roma, o cardeal Carlo Maria Martini. Este foi meu professor de crítica textual. E me lembro que uma vez nos levou lá na Biblioteca do Vaticano para lermos no grego o texto mais antigo que se possui até hoje. Bem, isto aqui é simplesmente um trabalho preliminar. É para que eu leia na língua em que foi escrito. E por que este afã de ler na língua em que foi escrito? Porque todo tradutor, de certa maneira, modifica. Como um telefone sem não fio. existem traduções nem antigas e nem modernas que possam traduzir toda a riqueza de uma língua na outra língua. Padre, me permita, essa explicação que o senhor está dando para mim é um presente. Eu ouvi muitas vezes, não foi de uma nem duas pessoas, às vezes alguma crítica a respeito de alguma coisa que seja dita aqui no programa, no sentido de que a busca que o senhor dá da interpretação correta e às vezes contrária ao texto literal apaga ou prejudica a fé de alguma pessoa, ou pode fazê-lo. E essa explicação que o senhor dá, dizendo que essa busca do sentido atrás do texto serve justamente para proteger aquilo que, em origem, foi inspirado, é um presente para o telespectador e para mim, Eu padre. espero que eu não tire a fé de ninguém, pelo contrário, não é? Mas que eu mostre sim que a fé sabe conviver e bem com a ciência. Que a fé não tem medo da ciência. Porque senão, que fé seria essa? Que se escondesse de todo mundo. Não. Claro. Eu imagino que o estudo, imagino não, eu sei que o estudo, por experiência, que o estudo teológico e um estudo desse faz muito bem e ampara muito melhor a nossa fé. Claro. Mas não se esqueçam que não são apenas os códices gregos que são levados em consideração, são as traduções antigas também. Porque esse texto grego, na antiguidade, foi traduzido para o latim, a famosa Vetus Latina, todas as traduções latinas anteriores a São Jerônimo, foi traduzido para o siríaco, Peshita, foi traduzido para o copta, que é o egípcio antigo, e nós temos que comparar essas antigas traduções. Às vezes, uma antiga tradução copta ou peshita, siríaca, peshita, pode trazer uma leitura melhor do que um texto grego na língua original, não é? Mas já um tanto corrompido. Agora, se me perguntam, bem, mas então nós não temos mais os originais? Eu responderia dizendo que o que eu estou dizendo é um caso único na humanidade de presença maciça de textos. Você fez filosofia, você lê Platão? Você leu Platão, alguma coisa de Platão? Alguma coisinha. Você leu alguma coisinha de Aristóteles? Também. Pois saiba que Platão e Aristóteles estão reduzidos a um único manuscrito medieval. Ou seja, o texto mais antigo que escreve as obras de Platão não passa do século XIII da nossa era. Com outras palavras, está distante de Platão demais, pela beleza de 1500 anos. Só isso.
E ninguém duvida que esteja lendo Platão. Mas isto não acontece com a Bíblia, que é um caso único na antiguidade, antes da invenção da imprensa. E o primeiro livro a ser impresso foi exatamente a Bíblia de Gutenberg, na Inglaterra do século XV. Mas era escrito à mão. Manuscrito. Né? Eram manuscritos à mão. Durante 1500 anos, Com o caneta texto quinteira, sagrado né? foi assim, transmitido e lido. Agora, nas multiplicações de cópias, nas traduções, havia imperfeições enormes, até mesmo na tradução jeronimiana. Foi o Papa Damaso que, diante de uma discrepância grande de traduções latinas, a Vetus Latina, encarregou um sacerdote dálmata, Jerônimo, de fazer uma tradução adequada à Igreja Latina do Ocidente. São Jerônimo se enclausurou em Belém durante os 30 últimos anos da sua vida e, levando uma vida monacal, traduziu toda a Bíblia, Antigo Testamento também, do grego e do hebraico para o latim. É a Bíblia jeronimiana, que foi o texto oficial da Igreja Católica do Ocidente no Concílio de Trento, quando o cânon dos livros sagrados foi definitivamente fixado, e até o Concílio Vaticano II, porque uma nova tradução sem os erros da jeronimiana começou com Pio XI e Pio XII, o Saltério, mas só terminou no pontificado de João Paulo II. É a famosa Neo-Vulgata. E a Igreja só permite, no texto oficial, na liturgia, uma única tradução da Neo-Vulgata. O texto oficial da Igreja Latina não é o grego nem o hebraico, é o latim da Neo-Vulgata. E uma única tradução para o país inteiro. Nós temos mais de 20 Bíblias em português, para uso privado, particular. Na liturgia tem que ser aquela tradução. E vocês podem ver os folhetos que são diversos uns dos outros, quando se trata do texto bíblico, é um só. Para ver como a igreja é séria em apresentar a palavra de Deus. Agora, isto é tudo? Não. Isto aqui é apenas o primeiro passo. E o segundo? O segundo vamos dar na semana que vem. Muito bom. O padre usou uma expressão que ele passou os últimos 30 anos fazendo a tradução, São Jerônimo. Sim. Mas são todos, né? Passou a vida fazendo isso, né? Porque um belíssimo mosteiro, 30 anos, né? 30 anos naquela São época. Jerônimo morreu com 84 anos. Então foram os últimos anos mesmo. Então tá certo. Coitado, ele às vezes... Deve ter sido um trabalho muito bonito. Carregava os pecados, ele parte mic domine, quia dálmata sum. Senhor, tem de piedade de mim, porque sou um dálmata. Vamos encerrar até a semana que vem, se Deus quiser. Bom domingo a todos e até a próxima semana. Um bom domingo e até o nosso próximo programa.